por favor, marca uma salva de palmas para ele, pessoal. O Marco é empreendedor focado em tecnologia e IA, canalizou décadas de experiências como especialista em tecnologia, fundador de mais de 10 empresas em seu projeto mais ambicioso, a Sprinter Hub. Como fundador e CEO, ele está à frente de um dos mais completos CRMs do mercado, criado para unificar marketing, vendas e atendimento de forma inteligente. Sua visão foi moldada por sucesso com a fundação da Super Geeks, a primeira escola de programação do Brasil para crianças, que expandiu em mais de 50 unidades após sua vivência no Vale do Silício. Seja muito bem-vindo, Marcos, o show é todo seu. Obrigado, boa tarde, gente. Eu sou bonito, mas a foto está mais bonita, porque foi feita com IA. Só que essa foto foi criada faz 2 anos. Hoje, os geradores de fotos de IA estão muito mais inteligentes, tá? A gente já está conseguindo gerar fotos que não dá para perceber que é. Essa já dá para perceber, eu deixei de proposital. Só para entender quem são vocês, quem está com medo aqui de perder emprego para IA? Ninguém, só uma. Vocês deviam estar, viu? O negócio o bicho está pegando. Quem não se qualificar vai ficar para trás, tá? E quem já usa IA em vendas hoje? 30%. Vocês que não usam estão perdendo dinheiro, tá? Porque a IA hoje está fazendo a gente vender muito mais e muito melhor, muito mais rápido, tá? E aí eu vou mostrar para vocês o que a gente anda fazendo na Sprint Hub, tá? Só para contextualizar o que é Sprint Hub. Bom, começando, né? Hoje, 72% das empresas elas não atingiram suas metas do último ano, tá? Isso é pesquisa da RD Station, daquele panorama de marketing da RD Station, que é a nossa concorrente, mas é o pessoal, são os maiores do mercado. E aí, esse é uma... Só talvez se não está quebrando. É uma pesquisa da McKinsey, né, mostrando que com o IA você consegue reduzir 15% dos seus gastos e 5% com vendas. Na verdade, até mais, tá? Aqui são números mais conservadores. A gente, com os nossos clientes, a gente tem notado muito mais redução do que somente isso daqui. A gente tem clientes que tinham, por exemplo, 30 atendentes, eles mudaram para 10, demitiram boa parte dos atendentes. Empresas que tinham vagas de vendedores e SDR pararam de contratar, estão focando agora em agentes de SDR, agentes de IA. Tá? Então o negócio está realmente tomando um rumo, isso porque a gente está só no começo. Tá? Imagina quando isso realmente estiver validado, testado, né, tiver bonitinho o negócio rodando. Vai ser muito, né, muito melhor o negócio. Bom, o que a IA faz hoje, né, na parte de vendas? Basicamente, a gente usa IA para várias coisas em vendas, não é só vender. Muita gente pensa que IA é a gente treinar um agente e ficar respondendo as pessoas que entram em contato, ou aqueles agentes que ficam ligando para você, tentando se passar por um humano, conversando com você, mas vai muito mais além disso, né? Desde a parte de análise de dados, análise de intenção do lead, análise das conversas do lead, né? Analisar quem é o cliente que está comprando de você, se ele realmente está dentro do seu ICP ou não. Ou seja, será que esse cliente realmente vai comprar de mim? Será que ele tem dinheiro para comprar da gente? Vou falando aqui do nosso caso. Hoje, a Sprint Hub vende para empresas que faturam pelo menos 50 mil por mês. Então, quando chega um cliente e a gente já sabe o nome da empresa, o CNPJ, a gente já consegue puxar na Receita Federal qual que é o capital social dessa empresa, qual que é o faturamento e etc. E a IA já analisa isso e vê se realmente esse cliente tem potencial de comprar da gente ou não. Tá? Então, é isso algo que vocês poderiam fazer também. Analisar a persona, né? o seu CP, o Ideal Customer Profile da sua empresa, para ver se ela realmente está dentro do que você espera. Eu vendo um carro, eu vendo BMW.
Será que o cara que foi na minha loja comprar uma BMW tem dinheiro para pagar uma BMW? Às vezes não tem. Né? Então, às vezes, a gente está perdendo tempo com lead desqualificado e os leads que são qualificados, a gente não está dando muita atenção, porque a maioria dos leads são desqualificados. Tá? Isso é padrão de mercado. Tá? Isso não acontece só com vocês. Os leads que chegam, 80% é porcaria. Fora aqueles leads que chegam, perguntam o preço e aí somem. Né? Inclusive tem aqueles vídeos na internet de meme, né? Da pessoa chegando na loja, oi, quanto custa? E vai embora. É bem assim, acontece. O cara chega, quanto custa? Vai embora. Isso porque o preço está no site. Tá? Então, o papel da IA ela é muito mais do que só ficar atendendo ou se passando por um humano para tentar convencer o cliente a comprar. Ela está mais focada na parte de dados, análise de dados, criar personalização para o seu cliente e muito mais. Então, aqui são as 4 dimensões que a gente usa na parte de vendas. O que a gente usa IA em vendas? Essas são as 4 dimensões principais. Principalmente, a automação operacional. Vamos falar de um funil de vendas. Eu não preciso mais ficar movimentando o meu kanbanzinho ali de forma manual. Ah, o cliente fez isso, o cliente fez aquilo. Anda para cá, anda para lá. Agenda a reunião de forma manual. Você ficar perguntando para o seu cliente se ele quer agendar a reunião, se não quer. Tá? Um funil de verdade, um funil de vendas de verdade, com inteligência artificial e com automação, ele faz as suas oportunidades andarem sozinhas. Tá? Você só olha, você bate, você fica olhando. Você põe os pés para cima na cadeira e fica olhando as suas oportunidades se movimentarem sozinhas. Tá? Ele agenda a reunião sozinha, ele manda o link para o cliente, ele manda uma mensagem personalizada para o cliente, ele manda áudio. Tá? Se vocês se cadastrarem lá na Sprint Hub, por exemplo, vocês vão receber um áudio meu chamando vocês pelo nome de vocês com a minha voz. Sou eu que estou gravando? Não. Eu clonei a minha voz, mando o áudio chamando vocês pelo nome e assim, ó, metade responde. Ô, Marco, beleza, obrigado por me mandar áudio aí. Vamos marcar sim. Aí depois eu mando um áudio em seguida e falo, ó, não era eu, isso aqui é uma IA da Sprint Hub com a minha voz clonada. Aí o cara fala, opa, legal. Então são coisas que vocês conseguem fazer, ou seja, clonar a voz de vocês. Isso é só um exemplo, tá? Análise avançada, né? Então ela consegue interpretar dados muito melhor do que o melhor analista de dados. Né? Então se você tem muitos leads chegando na sua empresa ou muitas vendas acontecendo, você pode contratar um cara de Harvard, PhD em análise de dados, que ele não vai conseguir ficar analisando dados o dia inteiro sobre os seus clientes. A IA consegue. Ela consegue analisar comportamento. Ela consegue analisar quem é o cliente, onde ele mora, de onde ele veio, qual que é a rede social dele. Né? Você consegue fazer uma busca na rede social do seu cliente para saber que tipo de cliente que está querendo comprar de você. Né? Inteligência preditiva. Quem trabalha aí com assinaturas, né, ou com venda de SaaS, como a gente consegue até ver probabilidade de churn. O churn é quando o cliente cancela. Ele fez uma assinatura com você e aí depois de 6 meses ele cancela. Eu consigo fazer uma predição, saber antes se esse cliente vai cancelar ou não. Por quê? Porque eu tenho dados dele acessando o sistema, eu tenho dados dele no suporte, eu tenho dados dele no Customer Success, eu tenho dados dele financeiros, se ele está pagando ou não. Então eu cruzo um monte de informações e eu sei que aquele cliente que não está pagando direito, quase não está acessando o sistema e quase não está aparecendo no suporte, a probabilidade dele cancelar é muito grande. A IA analisa para mim isso aí em tempo real e já me avisa 2 meses antes do cara cancelar. Aí a gente entra em contato, aí o cara, realmente, eu estava pensando em cancelar aqui, não sei o quê, aí a gente vai lá, oferece para ele uma reciclagem, etc., e acaba retendo o cliente. Tá? Ela comentou aqui que a gente tem uma escola de programação, a Super Geeks. Inclusive, o Sprint Hub nasceu dentro da Super Geeks. É uma escola de programação para criança e adolescente. Tá? Com cursos de IA também, a gente tem 50 unidades no Brasil. Lá a gente usa IA para saber se o aluno também vai dar churn. Né? Aluno que não responde os quizzes, mal acessa as aulas, falta ali uma aula sim, uma aula não, está desmotivado. A gente consegue predizer se esse cliente vai dar churn ou não. Tá? Já tem gente indo um pouco além. Na China, já tem gente com câmeras olhando para o aluno o tempo todo para saber se ele está motivado ou não.
se ele está aprendendo ou não, se ele está gostando da aula ou não. Né? Então, isso já está nesse nível. Tá? E, obviamente, apoia a decisão estratégica, porque você tem dados analisados por IA, você tem uma série de informações ali, então você vai conseguir tomar, né, decisões muito mais assertivas do que antes. Né? Porque antes da IA e antes da era do Big Data, a gente tinha mania de tomar a decisão com base no achismo. Né? Ah, eu acho que meu cliente não gosta disso. Eu acho que não sei o quê. Tá? Na minha empresa mesmo acontece isso. Ah, vamos criar um curso lá nas Pergeeks, né? Vamos criar um curso disso aqui, porque a gente acha que os alunos vão gostar. Não, peraí, vamos analisar. Vamos fazer uma pesquisa com os alunos, vamos ver quais cursos que eles estão fazendo mais. Né? E a gente vai ver, não tem nada disso. Aqui um exemplo prático de análise de dados usando o Sprint Hub. Tá? A gente consegue, por exemplo, analisar as conversas do cliente. Né? Então aqui eu peguei um cliente, que é cliente nosso, que vive no suporte, e ele mandou ali mais de 7.200 mensagens, e a gente sabe ali, inclusive, que os melhores momentos para falar com ele é toda terça-feira, às 10 ou ao meio-dia. Então a IA já entrega isso para a gente. E se isso mudar, ela já te informa isso em tempo real também. Tá? Isso é uma análise básica. Aí depois eu tenho a parte de análise das conversas do vendedor. Isso aqui é a IA analisando como os vendedores ou como os atendentes estão atendendo. Essas métricas aqui que vocês estão vendo, que eu acho que não dá para ver muito bem, mas vou narrar aqui para vocês. Clareza de comunicação, conhecimento do produto, tá? Proatividade. Aí você coloca essa métrica para ela, fala, eu quero que você analise se ele tem conhecimento no produto. Eu quero que você analise se a pessoa foi simpática ou não. Eu quero que você analise se ela passou mais de 2 horas para atender. Você cria essas métricas e ela dá uma nota. Né? Então aqui eu peguei o Anderson, cadê o Anderson? Deve estar ali, olha lá. Sua nota está baixa. 7,15 de 10. Tá? Só que, se eu vou comparar com outro vendedor, o Anderson ganhou. Tá ruim, mas ele tá melhor que o meu outro vendedor aqui, ó, que eu botei. O Afonso. A média do Afonso está menor que a dele. Então eu consigo saber também por ranking. Então a IA já me dá a nota e a gente já cria um ranking de melhor atendimento. Eu consigo, inclusive, ter um gatilho que se a nota for menor que 5, aparece um pop-up na minha tela falando, ó, acabou de fechar um atendimento aqui e essa pessoa recebeu nota 4. Pronto, eu já vou em cima do vendedor e falo, e aí, o que aconteceu? Eu analiso o atendimento, obviamente, e vejo o que aconteceu. Análise de atendimento, a gente também tem o VoIP. Então, você consegue plugar o seu VoIP na Sprint Hub. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer a transcrição da gravação, tá? E a gente sabe qual das duas pessoas ali, se foi o vendedor ou se foi o cliente, que conversou mais, que falou mais. Então, aqui no caso, a IA entendeu que o Afonso chama Afonso. O Afonso teve 65% de participação, fez 13 perguntas, e o Sérgio, que é o cliente, teve 34% e fez 11%. No mundo de vendas, isso é legal, porque eu estou usando Spin Selling. Então, o meu vendedor está fazendo bastante pergunta para o cliente para saber quais são as dores dele, etc., né, para entender se o nosso sistema é bom para ele ou não. Tá? E aí, ela dá um resumo também, e a gente tem um quadrinho ali embaixo que eu consigo fazer pergunta para a IA. Tá, mas e aí, o que você achou? Você acha que esse cliente vai fechar com a gente? Não vai? Então, você consegue fazer esse tipo de análise, e essa análise depois fica salva também para posterior análises. Isso aqui é o funil de vendas, só que é a parte de automação. Então, cada quadrinho desse aqui, isso aí é cada etapa do funil, tá? E cada quadradinho desses tem uma ou mais automações. Lembra que eu falei que o funil tem que andar sozinho? Não faz mais sentido você ter um funil de vendas, né? O Trello. Ah, eu tenho o Trello lá na minha empresa. Mas o Trello você tem que ficar movimentando tudo de forma manual. Aqui não, é tudo automático. Tá? Fez a reunião, o vendedor coloca lá, reunião realizada. Pronto, ele já move automaticamente para a parte de call realizada. O sistema já manda para ele uma mensagem personalizada.
Tá? Inclusive, ele pega o resumo da reunião, analisa o resumo e manda um e-mail para o cliente com base no que foi conversado. Tá? O cliente recebe aquilo achando que foi a gente mesmo que escreveu. O vendedor não pode ficar perdendo tempo digitando e-mail, mas porque ele não vai fazer isso. Tá? Ele não vai ficar mandando e-mail, vocês sabem disso. O vendedor, né, ele quer saber de receber os leads quentes, né? Ele quer saber de tirar pedido. Tá? Então ele não vai ficar mandando e-mail bonitinho, né, personalizado, com análise da reunião, conforme conversamos, né, essa sua dor a gente pode resolver assim, assado. Não. A IA consegue entender. Por quê? Eu fiz a reunião tem uma transcrição. Na transcrição eu pego, mando para a minha IA analisar. Ela analisa e ele manda de volta um e-mail para o cliente, ó, conforme a nossa reunião, eu entendi as suas dores, acontece isso, isso, isso na sua empresa, você quer resolver isso, tarará. Aí o cara já fica, putz, legal, gostei, né? Eles estão preocupados mesmo comigo. A gente tá, gente? Mas é que também a IA ajuda. Isso aqui é o nosso Copilot, é um bloco de ação chamado Copilot, tá? É o Copilot da Sprint Hub. Esse bloco vocês podem usar em qualquer lugar do sistema, em qualquer ação de automação, automação de marketing, automação de CRM, automação de atendimento, aonde vocês quiserem. Vocês só vão passar aqui uma instrução para a IA de vocês e vocês vão escolher qual LLM ela vai usar. Aqui eu estou usando o mais barato, que é o Gemini 2.5 Flash, tá? Porque é uma análise básica. Aí eu botei aqui para ela, ó, considerando o ICP da Sprint Hub, né, que são pequenas e médias empresas com faturamento mensal de 50 mil. Lembra que eu falei para vocês? Tá vendo aqueles tokenzinhos ali que tem ali, ó, nome da empresa? Contact field igual company name. Por quê? Porque ele vai pegar o nome da empresa. Quantidade de funcionários, é a quantidade de funcionários que a empresa tem. Faturamento, é o faturamento dela. Aí eu peço para ela analisar e falo, me dê uma nota de 1 a 5 do ICP desse cara. Pronto. Eu só dou atenção para clientes ICP 3, 4 e 5. ICP 1 e 2, eu falo, tchau, querido. Aqui não é o seu lugar. Vai lá para o Trello. Compra um Trello lá que você vai ser mais feliz. O cara não adianta eu querer vender para o ICP 1 e 2, o cara não vai ter dinheiro para pagar, e se pagar, logo, logo ele vai cancelar. Tá? Então, isso é outra dica também, né? Não adianta querer vender para todo mundo. Tá? Tenta descobrir quem é o seu ICP. Foca no seu ICP. E aqui o que eu faço ainda? Eu pego a análise anterior, né? E aí, sim, na análise anterior, eu peço para ela dar uma nota. Né? O anterior aqui, ele faz a análise, eu pego essa análise, eu uso essa análise depois para alimentar a minha oportunidade. Aí eu pego essa análise e peço para outra IA dar uma nota. Falo, com base nessa IA, nessa análise aqui, que nota que você dá? 1 a 5. Beleza. Aí, olha lá, nota 1, não está alinhado com o ICP. 2, pouco alinhado. 3, meia boca, tem potencial, mas, né, às vezes dá. E assim vai. E aqui, o que eu faço também? Eu pego o resumo da call, da SDR, tá? Que pode ser uma IA ou não, e os sistemas hoje de reunião geram resumos, tá? Eu pego a reunião de apresentação, o resumo da reunião de apresentação, e eu pego a análise das conversas que os meus vendedores tiveram com esse cliente. E aí eu estou usando, repara que eu estou usando aqui o Cloud 4.5, que é um pouco mais caro. Porque aqui eu preciso de uma análise um pouco mais fidedigna. E aí eu quero saber qual que é a probabilidade de conversão desse cara. Porque se ela falar assim, ó, probabilidade de 30%, eu nem dou mais muita atenção para esse lead. Tá? Se ela fala, ó, é 60%, 70%, opa, esse cara aqui realmente está a fim de comprar. Então eu vou, né, direcionar os meus esforços para esses clientes. Aqui já é na etapa de fechamento, tá? Então, etapa de proposta, tal, que a gente faz isso. E aí eu pego, o que eu faço? A automação, ela pega aquele token ali, ó, tá vendo? Que ele gerou da probabilidade de conversão, e eu salvo no campo probabilidade de fechamento. Pronto, eu já tenho isso na cara lá do CRM, na cara do vendedor. E aí eu consigo fazer filtros, né? Segmentação, remarketing. Eu faço um remarketing para esse pessoal que tem alta probabilidade de fechamento, e eu fico atormentando ele na internet. Onde ele vai, no Instagram, no Facebook, ele vai ver a minha cara, porque eu tô lá falando para ele. Inclusive, esse vídeo aqui que a gente está gravando vai virar corte
e ele vai ficar vendo eu na internet, esse cara vai enjoar na minha cara, de tanto remarketing que eu vou fazer nele, e aí não dá um mês esse cara tá comprando da gente. Porque ele vai comprar porque ele não aguenta mais me ver. Fala, vou comprar só para não ver mais o Marco. Aqui são as 4 IAs, né, que eu falei, ou seja, elas têm que trabalhar juntas. Não adianta também você querer criar um agente, né, uma IA conversacional, que conversa ali com o seu cliente, né, é um agente bonitinho, responde tudo que você, né, o que a sua empresa tem. Se você não está usando ela também para fazer predição, para gerar coisas personalizadas para o seu cliente, né, textos personalizados, áudios personalizados, tá? E também a parte ali de recomendações para você, para o seu vendedor. Então a IA, ela tem que ser prescritiva no sentido de sugerir para você e para o vendedor qual o melhor momento para fazer um follow-up, tá? Qual o melhor momento para dar um ultimato nesse cliente. Ei, meu filho, vamos fechar ou não vamos? Ou caga ou desocupa a moita. E aqui, ó, que legal. Isso aqui é o bloco de Copilot que eu mostrei para vocês. E eu falei para ela aqui, ó, faça uma análise do resumo da reunião com o cliente que deseja contratar. Aí eu dou lá o token do resumo. Análise prévia. Agora, de posse dessas análises, você deve criar uma análise sucinta que será enviada ao lead. O que ela faz? Ela gera um e-mail daquele jeito ali, ó. Oi, Luiz, obrigado pela conversa. Entendi que seus 3 objetivos principais são reduzir custos, pronto. O cara que recebe isso, ele entende que eu estou preocupado, de fato, com as dores dele, tá? E aí ele responde. Ele fala, realmente, percebi que você entendeu a minha dor. Bora fechar. Vamos marcar. Vou avançar um pouquinho aqui, porque o pessoal ali tá com a plaquinha ali, tá acabando o tempo. Mas depois eu posso mandar para vocês a slide, tá? E depois a gente tem mais vídeos sobre isso também lá no nosso canal. E a IA também consegue analisar, que eu falei para vocês, né? Quais são os leads mais propensos, tudo com base nessas análises aí que eu te falei. Né? Óbvio, vocês têm que ter um sistema que te permita isso. Dá para fazer esse sistema? Eu vou usar o N8N, eu vou usar o Codex da OpenAI, eu mesmo vou fazer. Dá para fazer, dá muito mais trabalho, mas dá para fazer. Tá? Com o Split Hub, vocês já vão ter tudo ali mastigadinho, bonitinho, com todos os blocos para fazer tudo isso para vocês. Inclusive na parte de automação de marketing, você consegue criar sequências personalizadas no sentido de mandar e-mails personalizados com base no comportamento do seu funil ali de marketing. Né? Então você tem ali vários entrelaçamentos ali do seu funil e você consegue personalizar, não só deixar já pré-prontas as mensagens, como também pedir para a IA gerar para você isso daí. Tá? Vou avançar um pouquinho aqui. Essa parte já falei, a parte de avaliação, etc. Isso aqui é uma telinha do nosso chatbot, que você consegue plugar agentes de IA também. Então, o nosso chatbot, ele não é só um chatbot conversacional. Ele é um chatbot também com automações e com IA, onde ele consegue também, em tempo de resposta ou em tempo de conversa, já fazer análise para você e tomar decisões de para onde que ele vai com base no que o cliente está conversando com você. Tá? Por quê? Porque aí eu consigo tentar direcionar a conversa para um fechamento ou para um agendamento de reunião. Né? Eu não fico só ali tentando passar informação, tirar informação. Né? Eu não fico na forma passiva. Mas como que funciona? Funciona assim. Não, eu já vou para cima, né? Já treino a IA falando, você é uma SDR especialista em spin selling, então eu preciso que você foque no fechamento desse cliente. Aí eu, pelo menos, foque num agendamento de reunião. O copiloto, vou mostrar para vocês como que funciona o copiloto na Sprint Hub. Além do agente de IA, olha que legal, você tem um copiloto, né? Eu lembro que eu falei que é um sistema de atendimento. Então, o nosso atendente, ele nem precisa mais ficar pensando nas respostas. Aí sou eu conversando comigo mesmo, tá? Só que é a IA, né, dando as respostas, tá vendo? E aqui eu escrevi, qual que é a probabilidade desse cliente fechar? Ela falou assim, com essa conversa aqui ainda não é possível, né, ter uma probabilidade exata, né, mas ele expressou em insatisfação com o sistema anterior, né, e de não ter um sistema de atendimento, automação.
E assim vai. E ela vai me dando informações, inclusive ela consegue ler os dados que estão no cadastro dele. E ela vai me dando ali, ó, tá vendo? Ó, esse cliente aqui, ele já assina a suíte completa. Por que ele está querendo comprar de novo? Tá? Porque no caso era o meu cadastro, né? Mas ela já consegue. Isso aí em tempo real. Tá? Você só treina um agente. Esse mesmo agente que consegue atender sozinho, consegue apoiar o seu atendente, o seu vendedor, ali em tempo de resposta. Então o pessoal não corre mais o risco de dar uma resposta ou uma resposta atravessada, ou uma resposta que não é muito simpática, porque a IA gera a resposta e você só edita. Aqui é como que a gente treina, né, o nosso agente. O nosso agente ele é um multi-agente. Então é um agente com várias habilidades, onde cada habilidade é como se fosse um agente. Imagina um gerente que tem vários agentes abaixo dele. E aí você começa a olhar o log, né? Vocês não têm acesso a isso, mas aí no log você vê as IAs conversando entre elas. Inclusive, elas são simpáticas e educadas entre elas. Uma fornece a resposta para a outra fala, oh, muito obrigada por essa resposta, vou informar aqui o cliente. Né? Elas são educadas entre elas. E aí você consegue treinar a sua IA com pesquisa, com base de dados de vocês, site, PDF, o que vocês quiserem. Manda áudio, recebe áudio, pode mandar áudio com a voz de vocês, clonada, agenda a reunião. Vou passar aqui que eu acho que meu tempo já acabou. E o meu slide parece que quebrou. Isso aqui eu já falei, isso aqui que eu estou passando é tudo que o Sprint Hub tem, tá? E que vocês vão poder encontrar no Sprint Hub. Solução all-in-one, inteligência artificial integrada. Então, praticamente tudo no Sprint Hub tem IA embarcada. E aqui é tudo que a Sprint Hub tem. Tá? Nós somos o CRM hoje. Eu não posso nem mais falar que nós somos um CRM. Nós somos basicamente um sistema operacional para marketing, vendas e atendimento. De tanta coisa que a gente tem. O CRM é uma das coisas. Né? O CRM é a base. Mas a gente tem de tudo. O chatbot, criador de landing page. Né? Inclusive, eu vou mostrar aqui como bônus para vocês. Ó, uma landing page. Quer ver? Ó, isso aqui é você criando uma landing page na Sprint Hub em segundos. Você põe um prompt e ela cria a landing page para você em segundos. Ó a complexidade da landing page que ela criou. Com formulário, com tudo. Ah, eu quero mudar um elemento. Eu clico no elemento e manda ela mudar para mim. Tá? Isso dentro do Sprint Hub. Você consegue fazer isso dentro. Então você consegue mandar mudar a cor. E já fica publicado lá, já com SEO e tudo. Com formulários, com automação de formulário, com tudo. Tá? Como meu tempo acabou, desculpa ter corrido. Aqui, se você quiser conversar com a nossa IA, é só escanear o QR Code, né? Faz umas perguntas aí para ela. Eu deixei no Gemini 2.5, que é o mais básico, tá? Só para vocês verem o poder do negócio. Geralmente, dependendo da complexidade, essa é uma IA de STR, tá? Que é mais simples. Na IA de Closer, que ela é mais complexa, aí eu uso o GPT-5, que aí é um pouco mais inteligente e consegue entender melhor a dor do cliente. Aqui, como é mais para qualificação de lead, só não pode remover essa mensagem que aparece aí, tá? Padrão. Porque senão ela não acorda, é um gatilho para ela. Detalhe, só de vocês estarem abrindo esse link, é um link rastreado da Sprint Hub. Eu já estou traqueando vocês, já sei que vocês vieram aqui da feira. Tá? Tem todo esse tracking, eu posso usar isso para automatizar e posso usar isso também para fazer análise de IA. Tá? E depois, acessa nosso site também, tá? Para vocês verem mais, conhecerem mais. E se quiserem saber mais sobre vendas com IA e como que a gente faz isso, no nosso canal no YouTube da Sprint Hub, a gente tem bastante tutorial sobre isso, explicando com o Sprint Hub, mas que são conceitos que vocês podem levar para qualquer tipo de sistema também. Tá bom? Obrigado, gente.